Hoje, uma data importante, né? 14 de março, 4 anos atrás, a então vereadora Marielle Franco, do PSOL do Rio de Janeiro, tinha sido assassinada junto com seu motorista, Anderson Gomes. E as perguntas continuam, né? Por mais que a gente sabe quem foi o responsável pela execução, o PM Rony Lessa, né? Sabe quem foi o condutor do automóvel do crime, o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz? Ainda não foi respondido quem foi o mandante, né, Joaquim? Exatamente. Bom, Gisele, na verdade, não existe crime perfeito. Quer dizer, isso não foi respondido porque essa investigação foi propositalmente embaralhada. A questão é, para proteger quem? O responsável, quem precisa ser responsabilizado pela investigação mal feita, é o general Braga Neto. O general Braga Neto era um interventor, tinha subido fazia algumas semanas, interventor do Michel Temer, lá no Rio de Janeiro, quando houve o assassinato. E aí a pergunta é: se ele foi para tentar, vamos dizer assim, melhorar a segurança no Rio de Janeiro, ora, por que não investigou um crime de repercussão e que poderia sim ter sido elucidado? Porque não existe, como eu disse, dizer, crime perfeito. À medida em que você vai distanciando do fato, vai ficando muito mais difícil. Agora, quem está sendo protegido? Algumas linhas foram descartadas de investigação. Por exemplo, a investigação tem que começar quando você para investigar você vai numa investigação, você rebobina a fita, como se você tivesse, você vai naquele momento e você vai voltando. E aí é possível. Quando você volta, onde você chega? No Vivendas da Barra. É inegável. O Vivendas da Barra é onde eles se encontraram para poder ir até o local onde estava a Marielle e depois esperar ela sair e algum tempo depois ir lá e metralhar, e atirar e matar ela e o Anderson. O Anderson morreu possivelmente por conta de uma estratégia, isto é, não matar a jornalista que estava no banco de trás, mas o Anderson, por ser motorista, poderia ser também um segurança. Então, se primeiro matou, atirou contra o Anderson e depois garantiu que ela fosse morta. Agora, entraram no Vivendas da Barra porque a investigação vai voltando. E aí, quando você chega ali no Vivendas da Barra, tem algumas coisas que foram desprezadas. E não estou falando só do porteiro. O porteiro, ele de fato escreveu que o Elcio iria para a casa do Jair Bolsonaro. Ele escreveu naquele momento. O Jair Bolsonaro não era ainda presidente. Ele era um candidato e nem era o favorito. O favorito na ocasião era o Lula. E existe uma outra coisa que também não foi investigada, que é o telefonema, os telefonemas dados entre a casa do Rony Lessa e a casa do Jair Bolsonaro. Por quê? Porque quando surgiu aquela história, isso quem trouxe essa informação foi o Bruno Paes Manso, numa entrevista que ele me deu aqui mesmo, porque ele investigou o caso, ele diz o seguinte: isso foi desprezado, porque se naquela ocasião se inventou a história de que o Jair Renan tinha namorado a filha do Elcio e por isso havia muitas ligações entre as casas. Mas o Rony Lessa, o filho, o Rony Lessa, não o Elcio, mas o Rony Lessa já disse que naquela ocasião a filha nem estava no Brasil, estava no exterior, estava morando no exterior, estudando no exterior. Então, fica a pergunta: por que tantos telefonemas? Por que isso não foi investigado? Isso é uma lacuna gigantesca que poderia e deveria ser investigado, porque o crime começa ali. A trajetória naquele dia. Quando aquele policial apontou o Rony Lessa e o Elcio como os executores, que é o delegado Geniton, que é o que foi designado lá pela Secretaria de Segurança Pública, ele não. Depois ele está hoje fora do Brasil, porque não deixaram de continuar a investigação aqui, aí ele foi transferido para um cargo lá na Itália.
Mas ele mostra a investigação, as câmeras, a partir de determinado momento e não mostra o Vivendas da Barra. Tudo deveria ter começado ali, porque eles saíram dali, os dois saíram dali. E aí, quanto mais cedo isso fosse investigado, melhor. Porque vizinhos certamente têm câmeras. Existe um sistema. Quanto tempo fica? A polícia que vai atrás. E isso tanto nas casas que estão ali, quanto na própria portaria. Então, a investigação foi mal feita e parece que propositalmente mal feita. E algumas linhas foram desprezadas e parece que propositalmente desprezadas. E aí eu digo sempre, quem é que falhou? Quem era o chefe da segurança? Braga Neto. E ele é o que hoje? Cotado para ser candidato a vice-presidente do Jair Bolsonaro. Eu não estou fazendo acusação nenhuma, que seria leviandade. Eu estou dizendo que algumas linhas de investigação foram desprezadas. E hoje parece não haver dúvida de que essas linhas ou essa investigação foi mal feita por influência de gente poderosa. Quem disse isso? O próprio ministro, que foi ministro da Segurança Pública na época, do Michel Temer, o Raul Jungmann. Ele disse, essa investigação ela não está avançando porque tem gente muito poderosa por trás e não deixa investigar. E aí surgiu de vez em quando linhas para diversionismo, para você ir para outro lado. Surgiu alguém falando de uma delação que aponta para alguém que era da Câmara, um ex-vereador. A outra aponta para alguém que era do Tribunal de Contas. Mas parece ser proposital, que é para tirar o foco daquilo que importa. Investigação é difícil, mas ela é possível e ela alcança resultados. Mas para isso você tem que manter um foco, e o foco era esse. Desde a origem, naquele dia, do Elcio e do Rony Lessa. Você necessariamente teria que entrar dentro do Vivendas da Barra. E aí levantar câmeras, levantar como foi aquele dia. À medida que vai passando o tempo, vai ficando muito mais difícil. Porque quando eles foram apresentados, foi quando havia 1 ano, quando os dois foram dados como executores. Ali já dava para investigar algum tipo de câmera, algum rastro, alguma informação que era muito mais fácil de obter naquela ocasião. Agora nós estamos falando de 4 anos. Passou muito tempo, ainda é possível, mas embaralharam essa investigação. E o Braga Neto deve ser responsabilizado por ineficiência. Não estou fazendo acusação nenhuma. Por ineficiência, porque isso deveria ser a prioridade número 1 da Secretaria de Segurança naquela ocasião, porque esse crime envergonha o nosso país. E é um absurdo que não haja ainda uma resposta sobre o mandante do assassinato da Marielle Franco.